Muitíssimo obrigada, Rodolfo. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu queria aqui registrar a minha felicidade de dizer, Thaisa, que você ganhou uma admiradora eterna em mim, porque a forma como você organizou esse encontro, o teu critério de meritocracia, eu acho que quando Dantas, não tenho certeza, quando o Fernando falava da questão, não é um encontro de amigos, era destacando o teu critério de meritocracia para a organização desse evento científico. Então isso é muito valoroso, né, no ambiente que a gente vive. E me chamou muita atenção assim, você ter buscado uma diversidade e conseguido fazer com que essa diversidade se integrasse em torno de um eixo comum, né? Então, assim, realmente estou muito feliz por ter vindo para cá hoje. A Unicinos é uma instituição do meu coração já há alguns anos, né? Eu sou convidada aqui para dar o curso de especialização em Direito Ambiental daqui da Unicinos e é uma felicidade sempre muito grande. Eu sou uma grande admiradora da instituição. Eu queria pedir desculpas a todos e a todas, porque eu sou, acho, extremamente informal, né? Então, vai ser muito mais um bate-papo. Eu realmente, até eu tento ser formal, assim, de vez em quando me forço, mas é meio difícil para mim. Então, vamos tentar ter um papo bem suave, bem leve e desculpem já de antemão se eu for excessivamente informal aí na minha apresentação. Gente, a ideia que eu trouxe para vocês é de que a gente faça um debate sobre os conhecimentos tradicionais. Mas o debate sobre os conhecimentos tradicionais, eles nasceram no Brasil e no mundo muito sobre a égide da transferência desses conhecimentos para a indústria ou para o setor de ciência e tecnologia. E eu há algum tempo tenho refletido e proponho que a gente consiga realinhar o debate sobre conhecimentos tradicionais. E esse realinhamento que eu me refiro é tratar esses conhecimentos dentro da lógica dos direitos humanos. Então, o peixe que eu quero vender hoje aqui para vocês é conhecimentos tradicionais como direitos humanos, culturais, mais especificamente. E aí eu sempre tenho que dizer a partir de que lugar eu falo, né? Então essa fotografia aí é um pouco para refletir também. Eu sou paraense, né? Sou promotora de justiça no Pará, sou professora também no estado do Pará. E no Pará, na Amazônia de forma geral, a gente tem sempre essa necessidade de lembrar que nessa paisagem toda, nessa riqueza, essa biodiversidade toda, ali no meio tem gente morando, né? Então essa foto para mim representa muito, que é daí das minhas andanças como promotora de justiça, representa muito essa figura de que no meio dessa biodiversidade toda a gente tem uma imensa sociodiversidade e a gente tem que olhar para essas sociedades e reconhecer a importância delas, inclusive para a manutenção dessa biodiversidade, né? Mas ir para além disso e reconhecer os direitos humanos que estão vinculados a essa questão da biodiversidade, da sociodiversidade dos conhecimentos tradicionais. Você pode passar, por favor? Então, qual é aí o meu roteiro, né? O que eu tracei para a gente conversar hoje? Falar um pouquinho do paradigma da Convenção da Diversidade Biológica, o que ele nos trouxe. A necessidade da gente ir para além da Convenção da Diversidade Biológica. E a professora Fernanda trouxe todos os alunos estão chegando. Maravilha! Eu estou super feliz, viu? Sejam muito bem-vindos. Essa discussão para além da Convenção da Diversidade Biológica, né? A convenção foi super importante, mas e agora? A gente precisa caminhar para além da convenção. E finalmente fazer uma abordagem que eu tenho insistido muito, pessoal, e aqui tem muitos estudantes e eu nunca perco uma oportunidade de afirmar direitos. A gente tem que se apropriar dos sistemas internacionais de direitos humanos. Eles são precedentes
dentro inclusive da teoria dos precedentes, eles são sim de extrema importância. E no Brasil, no curso de Direito, principalmente, a gente não se apropria desse sistema. A gente tem decisões avançadíssimas na área da proteção de direitos de povos tradicionais, do direito ambiental, do direito à liberdade de expressão, do direito à informação, dentre outros, e a gente precisa se apropriar deles. Vamos adiante, por favor. Então, vamos começar falando um pouquinho do nosso... Pode dar mais um cliquezinho. Essa lâmina, mais um. Essa lâmina, um pouco para a gente pensar. A gente, quando é convidado a falar sobre conhecimentos tradicionais, o nosso olhar se volta logo para a questão do conhecimento em si e de como esse conhecimento pode ser apropriado dentro de um sistema de inovação, dentro de um sistema de produção de novos bioprodutos, né, como alguns chamam hoje. E quando eu digo que eu quero recolocar, eu proponho assim, a gente reposicionar esse debate, é para que a gente comece pensando sobre quem são esses sujeitos de direito. Justamente os povos tradicionais. Quando a gente está falando de povos tradicionais, quem são esses sujeitos de direito? Nosso país, o Brasil, é um dos países que tem a maior sociodiversidade do mundo. O nosso país, de norte a sul, literalmente, é um país que possui uma imensa diversidade de populações tradicionais. Populações tradicionais e povos tradicionais que, pegando aí a definição da Juliana Santilli, são povos indígenas e outras populações que vivem numa estreita relação com o ambiente natural e dependem dos seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural. Mas, pessoal, são povos indígenas? Sim. Mas são jangadeiros, são quilombolas, quebradeiras de Coco-Babaçu. A gente está falando de ribeirinhos amazônicos e ribeirinhos não amazônicos. A gente está falando de açorianos, aqui pertinho, né, aqui na região sul. E a gente está falando ali, eu gosto sempre de trazer as herveiras do Ver-o-Peso, porque elas são um marco bem interessante que mexe com a nossa cabeça quadradinha. Que elas são também populações que estão na área urbana. A gente estava falando agora, lá tomando um cafezinho, eu, professora Fernanda, professora Eliana, e conversando sobre essa questão das populações tradicionais que estão nas áreas urbanas. Como aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, existem comunidades tradicionais quilombolas que estão aqui tão pertinho. Existem povos tradicionais. E existem as comunidades, eu estava em Salvador ontem, num encontro sobre populações de povos, direitos de povos tradicionais, e as comunidades de terreiro, por exemplo, que se reconhecem como populações tradicionais urbanas. Esse caldo todo de diversidade compõe o que nós somos enquanto povo brasileiro. E durante muitos anos nós invisibilizamos essas populações. Nós tratamos como se não existissem essas populações. E agora o direito vem trazer, quando o Fernando Dantas falou mais cedo, esses novos sujeitos, na verdade são antigos sujeitos, como ele nos fez repensar, né? Que estão aí e precisam sim de uma proteção jurídica de seus diversos direitos, e aqui mais especificamente falando, proteção dos seus saberes, dos seus conhecimentos. Pode passar, por favor. Eu gosto também de trazer essa imagem, só um minutinho, porque... Volta lá só um minutinho, porque em geral essa coisa da população tradicional, dos povos tradicionais urbanos, ela quebra com a nossa visão. Uma vez disseram assim pra mim, Eliane Moreira, né, é aquela que gosta de fadas, duendes, gnomos e populações tradicionais. Como se fossem povos da floresta, encantados, né, uma coisa muito exótica, e não é isso. São populações que se relacionam em diversas dimensões, né? Em Belém, por exemplo, existem populações ribeirinhas em que várias delas são pessoas que fizeram o seu curso de graduação na Universidade Federal do Pará, algumas inclusive fizeram pós-graduação e continuam mantendo a sua identidade e seu modo de vida ribeirinha. Pode passar agora, por favor. E do que a gente está falando, né? A gente está falando de um direito cultural. É essa a essência do que eu quero
passar hoje nessa conversa com vocês. Conhecimentos tradicionais como um direito cultural. E eu trago essa foto que é de uma quilombola, uma jovem quilombola lá do Marajó, porque eu acho que ele representa bem, o conhecimento está na cabeça. Ele não precisa estar escrito para ser protegido. Ele está na tradição. O Dario Pose, que é um antropólogo já falecido, trabalhou muito isso, ele diz que é um sistema de crenças e práticas, características de grupos culturais diferentes. Além da informação gerada, existe o conhecimento especializado sobre solos, agricultura, animais, remédios e rituais. Esse conhecimento frequentemente lida com elevados níveis de abstrações, tais como níveis, noção de espíritos, seres ou forças mitológicas. E isso é muito bonito, essa parte que ele fala agora. Os povos tradicionais, em geral, afirmam que, para eles, a natureza não é somente um inventário de recursos naturais, mas representa as forças espirituais e cósmicas que fazem da vida o que ela é. Vejam que é uma outra forma de relacionamento com a natureza. É uma outra dimensão de relacionamento com os bens culturais, com os bens naturais que nós precisamos compreender, né? E precisamos ter muita autoridade para conseguir absorver essa diversidade. Pode passar. Nós tivemos aí, sobretudo na década de 90, esse paradigma vigente da Convenção da Diversidade Biológica, que nos trouxe, pode passar. Por que nasceu essa convenção? Pela existência, pela verificação, principalmente, de várias demandas de setores industriais em torno de conhecimentos tradicionais e em torno de biodiversidade. Quer dizer, sobretudo com a chamada era da biotecnologia, mais recente, esses recursos, né, esses conhecimentos, esses saberes, esses recursos naturais passaram a ter uma importância estratégica para muitos setores industriais, principalmente aqueles que lidavam com a manipulação de recursos naturais, principalmente aqueles que lidavam com o tema da biotecnologia. Vários casos, inclusive recentes, posteriores à convenção, ilustram isso. Aí eu trago para a gente conseguir se situar em qual é o problema, do que a gente está falando. Até para a gente perceber que esse é um problema que não é só isolado de uma determinada região do país. Ele é uma questão que está aí colocada e aposta no Brasil como um todo e inclusive em outros países. Teve uma grande repercussão o famoso caso do cupuaçu, que envolveu na realidade o registro da marca cupuaçu por uma empresa japonesa, a Açaí Foods, e também o pedido de patente de um processo de obtenção de um chocolate de cacau, de uma forma de produção de um cacau específico que era o cupuaçu. Esse caso ganhou uma grande repercussão, teve muita mobilização social e ele já nos instiga a pensar sobre isso, né? É dentro desse marco aí que se fez necessário esse debate de regulamentação. Mais recentemente também um outro caso que ganhou bastante repercussão é o caso Murumuru, que envolve uma grande empresa de cosméticos e os povos indígenas Axaninca, ali do Acre, e basicamente se refere ao fato de que foram produzidos e colocados aí no mercado, talvez alguns de vocês conheçam, vários produtos utilizando o murumuru e utilizando o saber dos povos indígenas Axaninca, sem que tivesse sido dada a oportunidade de eles dizerem: eu quero participar, eu aceito participar do desenvolvimento desse produto. E sem que o saber deles, a importância do saber deles tivesse sido levado em consideração na produção. Esse caso é alvo de uma ação civil pública que tramita na Justiça Federal e é um caso bem importante. Outro caso também ganhou bastante repercussão, é conhecido como o caso Axeflan. Aí o próprio nome já diz qual é a empresa, né? Uma empresa de fármacos que teria, segundo consta do processo judicial, das anotações, teria utilizado conhecimento tradicional de uma comunidade caiçara do litoral de São Paulo, e a história mais ou menos
a história que o próprio vice-diretor da empresa relata é de que ele jogava futebol, ali tinha um sítio ali no litoral de São Paulo, jogava futebol, um dia ele se machucou no futebol e o caseiro trouxe uma garrafada que tinha por base principalmente a erva baleeira, que é o princípio ativo do Axeflan. E aí então ele começou a pesquisar, achou interessante, a empresa começou a pesquisar e desenvolveu esse novo produto e foram solicitadas 3 patentes em torno desse produto. E aí o questionamento do CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, foi: vocês tiveram autorização da comunidade para fazer isso? Vocês tiveram autorização, vocês seguiram o regramento legal? E esse é um outro caso que está tramitando também na Justiça Federal. Lá do Pará nós tivemos um caso bastante emblemático que envolveu o Ver-o-Peso e a empresa Natura, que também ganhou bastante repercussão na mídia nacional. E dizia a respeito ao fato de que as herveiras do Ver-o-Peso, que se reconhecem como uma comunidade tradicional urbana, e para quem não sabe, o Ver-o-Peso, que é o maior mercado a céu aberto da América Latina, começa com esse setor de ervas, elas é que começam o Ver-o-Peso, que é um lugar simbólico muito importante para nós paraenses, né? Elas diziam o seguinte: olha, a empresa está lançando aí uns produtos, que eram 2 perfumes da linha Ecos, e utilizaram os nossos conhecimentos para a produção desses perfumes, e a gente não teve o direito de dizer se queria ou não, a gente não participou dos benefícios, não recebeu nenhum benefício por essa utilização. E esse processo aí, mais uma vez, ganhou a mídia, foi muito debatido, e ao final a empresa aceitou fazer um contrato de repartição com essas comunidades. Porém, vale a pena a gente se questionar, o consentimento que deveria ser prévio não existiu. E finalmente, um outro caso aí para mexer com a cabeça da gente, estou exemplificando para a gente situar essa questão de onde é que vem aí um pouco esse debate da questão de conhecimentos tradicionais, né? Não que eles sejam precedentes, os casos são posteriores, inclusive. Outro caso importante das quebradeiras de Coco-Babaçu, lá do Maranhão, que também tiveram conhecimentos acessados. O mesocarpo do babaçu foi utilizado para várias pesquisas pela indústria cosmética e também não teve uma utilização, um processo de consentimento prévio, onde elas pudessem definir. Só após o momento que elas começaram a discutir, que a empresa disse: não, a gente vai fazer um contrato de repartição de benefícios. Agora é muito interessante falar uma coisa: o movimento das quebradeiras de Coco-Babaçu, não sei se alguém de vocês que conhece, mas é um movimento muito forte, tanto que elas se reconhecem como quebradeiras, né? Tem homens no meio, mas é um movimento de quebradeiras de Coco-Babaçu, também uma questão de gênero bastante importante. E elas disseram o seguinte: vocês vão pedir o consentimento só agora? Ok, pra gente vocês têm que indenizar a existência de um dano moral coletivo. Tem um dano aí que já foi ocasionado, que é o fato de ter ocorrido o acesso sem um consentimento prévio. Então, essa situação toda coloca onde é que a gente vem debatendo nesse paradigma da Convenção. Pode passar, por favor? A questão dos conhecimentos tradicionais. E aí, nessa seara mais ou menos, onde se percebe que biodiversidade, conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais colocados nesse cadinho geram produtos que são colocados no mercado e existe aí uma tensão a ser debatida. Pode passar. Alguns dados são de conhecimento público: dos 120 princípios ativos isolados de plantas superiores, 75% têm utilidades foram identificadas pelos conhecimentos tradicionais. Isso quer dizer que os conhecimentos tradicionais, eles são uma pista muito importante. Eles são um avanço muito importante no desenvolvimento de qualquer produto. Eles aumentam a eficiência no reconhecimento de propriedades medicinais em 400% e por aí vai. Daí a necessidade, naquele momento, principalmente na década de 90, de criar um regime internacional de acesso e uso aos recursos genéticos da biodiversidade, conhecimentos tradicionais, e prever uma repartição de benefícios para essa utilização. Pode passar. A Convenção traz várias coisas importantes: soberania sobre os recursos. Eu vou destacar aqui justamente o que está assinalado: repartição justa e equitativa. E é um importante momento, a Convenção da Biodiversidade 92,
é um importante momento de reconhecimento desses atores políticos, que até então eram invisíveis e que são os povos tradicionais. Mas a reflexão que eu trago é: a convenção, ela vem sobretudo no contexto da transferência de conhecimentos dos povos tradicionais para a indústria biotecnológica, sobretudo. Isso limita a nossa compreensão sobre os conhecimentos tradicionais. A convenção teve uma importância histórica grande, mas é preciso avançar para garantir a proteção dos conhecimentos tradicionais, não como um insumo da indústria, não como mais um dos insumos que vão entrar no processo de produção de um novo produto, mas sim como direitos humanos de povos tradicionais, como direitos culturais. Pode passar, por favor. A gente tem no Brasil uma medida provisória, que é a 2086, que regra, né, que introduz esse regime aí trazido pela Convenção, traz vários regramentos. Pode passar, por favor. E justamente agora a gente tem que avançar, né, como eu mencionei. A CDB se preocupou excessivamente com a transferência dos conhecimentos tradicionais, deixou em segundo plano a valorização dos sujeitos e do conhecimento em si. Tentou recortar o conhecimento tradicional, colocando, olha, conhecimento associado à biodiversidade e conhecimento não associado à biodiversidade. Ou seja, conhecimento associado à biodiversidade. Eu sei que daquela planta eu faço um chá. Conhecimento não associado à biodiversidade, os grafismos. Essa divisão não existe para os povos tradicionais. E esse é um dos elementos para a gente refletir a CDB. Ela se limitou no desdobramento do direito ao conhecimento de povos tradicionais e se restringiu à questão do consentimento prévio como garantias, consentimento prévio e repartição de benefícios. Mas isso é suficiente? Não. A gente tem que ir para muito além disso. E a gente deixou de lado a questão deles como direitos culturais. Pode passar, por favor. O debate, dentro da Convenção, o debate sobre proteção dos conhecimentos tradicionais foi esse aí. Conhecimentos tradicionais têm que ser protegidos ou pela propriedade intelectual, que é a PI, ou pela propriedade intelectual sui generis, e muito lá fora, muito lá largadinho no canto, como direitos intelectuais coletivos. Isso foi o que gerou o debate. E eu boto quadradinho mesmo, até em referência a Fernanda Caingangue, que é uma liderança bem importante, eu sei que a Thaisa tentou trazê-la, que ela sempre fala, né? Que ela explicando isso, esse regime para um pajé, Caingangue, ela explicou, ele disse, já entendi, o mundo deles é quadrado. Eles moram numa caixa, o mundo deles é quadrado das caixas, eles moram numa caixa, trabalham numa caixa e para ir de uma caixa a outra eles entram numa caixa. E é perfeito isso, né? O nosso pensamento é muito quadrado e o nosso pensamento se limitou a ver esse direito dentro exclusivamente da propriedade intelectual. Para a gente ir para além da CDB, pode passar, a gente tem que ter alguns pressupostos de superação. Compreender a complementariedade dos direitos humanos, ou seja, conhecimentos tradicionais como direitos humanos significa que são direitos essenciais para a garantia da dignidade desses povos. Ressignificar os direitos humanos culturais, compreendendo a existência de uma sociedade plural e multicultural. Por que isso, pessoal? Porque os direitos culturais, na nossa tradição brasileira, quando a gente fala em direitos culturais, a gente pensa em quê? Em tombamento. A gente pensa em tombamento de monumento. Isso é que é cultura pra gente. Quem é uma pessoa culta na nossa sociedade? Vamos lá. A gente diz, fulano é culto. É o fulano que sabe ópera, que é super importante, é super legal, que sabe grandes peças, é um erudito, né? Então a gente tem uma concepção de cultura como uma cultura essencialmente unitária, que não considera o outro, não considera as imensas diversidades culturais. E a proposta aqui é que a gente repense esses direitos humanos culturais, compreendendo uma sociedade plural e uma sociedade multicultural, uma sociedade pluriétnica, feita de várias sociedades. Supera essa visão monumentalista dos direitos culturais. A cultura é só o grande monumento. Não. Uma tradição pode e é, sim, cultura. E o direito aos conhecimentos tradicionais decorrendo de uma lógica de pluralismo cultural. Pode passar, por favor. Conhecimentos tradicionais como direitos humanos culturais.
Essa daqui é a proposta de que a gente comece a refletir sobre esses direitos, não como direitos transferíveis, não como insumos, mas como direitos em si, que se interrelacionam com todo o sistema de direitos humanos, com o direito à vida, com o direito à saúde, com o direito ao território, com o direito a um projeto de vida, dentre tantos outros. Vamos lá, que já levantou minha primeira bandeira. Um importante argumento, então, para a gente confrontar esse argumento, por que ele é importante? Para a gente poder confrontar a apropriação, a exploração indevida e a negação do exercício desse direito. Por incrível que pareça, a gente não observa isso, mas existe uma constante negação do exercício de direitos culturais. Muitas populações são impedidas de exercer os seus direitos culturais. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que talvez vocês achem que nem existe isso, mas existe em muitos lugares do país. O nosso Código Penal prevê, é crime tipificado, um tipo penal, se chama curandeirismo, né, o tipo. Dentre as formas, eu esqueci agora o nome técnico, perdão, mas dentre as formas de praticar esse crime, uma delas é prometer cura por meio de gestos, palavras, né? É o que as benzedeiras fazem. É o que todas as comunidades tradicionais fazem. Isso é crime. Obviamente que a limitação desse direito ao exercício de um conhecimento tradicional ofende a lógica jurídica. Eu, como promotora de justiça, já pedi o arquivamento de inquérito policial, na verdade é TCO, desse crime, em vários momentos, exercício irregular de direito. Exercício regular do direito cultural. Então, obviamente, reconhecer esse direito como um direito humano viabiliza também o próprio exercício, a própria vivência desse direito. E daí deriva, então, a possibilidade de confrontar quem tente retirá-los. E o direito ao reconhecimento de diferentes modos de viver, de ser, do direito de não sofrer limitações e expropriações por terceiros, como essas apropriações indevidas que muitas vezes ocorrem de diversos setores. Pode passar. Lembrando aqui, eu não vou ler tudo, calma, mas que a gente tem uma convenção hoje de salvaguarda do patrimônio cultural, que é uma convenção no âmbito da Unesco, que garante, né, esses direitos. E lembra, pessoal, a gente acha que conhecimento tradicional, os direitos culturais, é um negócio que tem que ter ficado no passado, a tradição é aquilo que ficou congelado lá atrás. Não, a tradição se reinventa. E isso a convenção nos traz de uma forma muito interessante. É constantemente recriado pelas comunidades. A reinvenção da tradição faz parte da cultura. Pode passar. A Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, para mim, a espinha dorsal dos direitos dos povos tradicionais, também é uma convenção de direitos humanos reconhecida pela Corte Interamericana como uma convenção de direitos humanos, também nos traz o direito, a garantia do direito ao exercício dos conhecimentos tradicionais e da sua proteção, dizendo que patrimônio, ele tem o direito de proteger e desenvolver o patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de ciências e tecnologias suas, criadas na sua tradição. Eu queria que vocês se perguntassem por que uma Organização Internacional do Trabalho regulamentou direitos de povos tradicionais. Alguém aqui saberia me responder essa pergunta? Por uma coisa que é muito doída. Porque há muito tempo a Organização Internacional do Trabalho percebeu que cerca de 80% das vítimas de trabalho escravo no mundo são povos tradicionais. Isso é uma realidade sobre a qual a gente tem que pensar de uma forma muito profunda sobre a reformulação das bases da nossa sociedade. Pode passar. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que rege o nosso sistema interamericano de direitos humanos, também prevê o direito de viver, né, de desfrutar, de participar da vida cultural, da coletividade, de gozar as artes, desfrutar os benefícios. Pode passar, por favor. Então, pessoal, a gente precisa caminhar para um tratamento dos conhecimentos tradicionais compatível com o sistema de direitos humanos, com um sistema de garantia de direitos que transcenda a visão desses conhecimentos como mera mercadoria, como mero insumo. Eles não são insumos,
São direitos inseridos no contexto dos direitos culturais, essenciais para a concretização da dignidade, diretamente relacionados ao exercício de outros direitos. Direito à vida, à saúde, à liberdade, ao território tradicional, por exemplo. Pode passar. E aí eu trouxe uma visão mais circular para a gente pensar que esses direitos humanos, como direitos culturais, vão para além da propriedade intelectual. Ela também pode ser usada para proteger alguns produtos dos conhecimentos tradicionais, mas não o conhecimento tradicional em si. Por exemplo, as indicações geográficas são uma forma de você proteger o resultado, a produção, um produto derivado, né, no qual foi utilizado o conhecimento tradicional. Mas também serve para a gente pensar que os direitos culturais, e especificamente os direitos intelectuais culturais, são protegidos no nosso regime jurídico não só pela propriedade intelectual. Ela é uma das formas de proteção de direitos intelectuais, mas o patrimônio imaterial é uma importante forma de proteção dos direitos intelectuais. Por exemplo, quando a gente tem a proteção dos modos de fazer. Os modos de fazer são protegidos pela via do regime do patrimônio imaterial, que hoje tem um processo de registro perante o sistema do IFAM, e que se relacionam, claro, com a questão dos conhecimentos tradicionais. E esses são os direitos intelectuais coletivos de per si. São direitos dentro dessa sistemática dos direitos culturais. E no direito, a gente, quando pensa em proteção intelectual, a gente só pensa na propriedade intelectual. Ela é importante, mas ela, longe de ser a única forma. Os conhecimentos tradicionais são uma forma de proteção de direitos intelectuais. São direitos intelectuais, melhor dizendo. Pode passar. Algumas novas reflexões. O abandono desse debate dentro do sistema exclusivo dos direitos de propriedade intelectual. Reconhecer que existem interações do conhecimento tradicional com a propriedade intelectual. Por exemplo, o nosso colega vai falar adiante, o conhecimento tradicional condiciona a função social da propriedade intelectual. Significa dizer que se eu obtenho uma patente e uso nessa obtenção da patente o conhecimento tradicional sem autorização desses povos, essa patente tem a sua função social vulnerável, tá? Não cumpriu a sua função social. Então, ela condiciona, ela se relaciona com a propriedade intelectual. E lembrar que desde 93, os lavradores lá indianos fizeram essa declaração dizendo que nossos conhecimentos tradicionais são direitos intelectuais coletivos. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe apenas uma breve relação de vários países que já protegeram os conhecimentos tradicionais de diversas formas, e o que eu quero demonstrar é que alguns países como o Equador, países como a Costa Rica, trouxeram o reconhecimento desses direitos como direitos intelectuais coletivos. Pode passar. Bom, aqui um pouco mais sobre a função socioambiental, né? Dizer que ele condiciona a função socioambiental da propriedade intelectual, ele faz parte do núcleo da função social da propriedade intelectual, e isso não é uma mera ilação, está previsto no nosso sistema constitucional. A propriedade, o direito de propriedade, ele deve observar a sua função social. E mais do que isso, no artigo 170, que a gente esquece, mas que é muito importante, está bem claro que a gente tem também, a ordem econômica tem que cumprir a sua função social. E o 186 mais ainda, vai nos falar da função social. Da propriedade rural, sim, mas ele está nos dando um ditame que se aplica a toda a propriedade. Ela tem que cumprir critérios de valorização do trabalho, critérios de valorização ambiental e critérios de valorização do ser humano e de valorização cultural também, de bem-estar. Pode passar. Bom, e aqui já estou encaminhando para o final. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a corte internacional a qual nós estamos vinculados para a proteção dos direitos humanos, faz parte do sistema da Organização dos Estados Americanos, da OEA, traz em vários dos seus julgados o reconhecimento à diversidade cultural e de várias formas nos garante a proteção dos conhecimentos tradicionais, dos direitos intelectuais coletivos.
ela protege os direitos à identidade e à diversidade cultural. Embora não expressamente mencione conhecimentos tradicionais, ela abraça todos os pressupostos dos conhecimentos tradicionais nas suas decisões. Pode passar, por favor. A gente tem o caso do povo Saramacá versus Suriname, em 2007, em que a Corte trouxe a obrigação de consentimento prévio e informado. Mais recentemente, no caso Sarayaco, a Corte também afirmou o direito dos povos tradicionais a terem o seu consentimento, a lhes ser pedido qualquer utilização de direitos que envolvam o seu interesse. O caso da comunidade moivana versus Suriname de 2005 é muito interessante, porque ele abraça o multiculturalismo. Pessoal, vejam só, eu vou falar muito rapidamente desse caso. Na década de 70, já do século passado, ocorreu na época do regime militar no Suriname uma ocupação de forças do Estado que dizimaram uma população, que é essa população moivana, que não é de povos indígenas, é de povos afrodescendentes, semelhantes ao que nós chamamos de quilombolas, né? Denominamos de quilombolas aqui no Brasil. Eles foram mortos e os que não foram mortos tiveram que sair do seu território, alguns foram até para outros países, né? Tiveram que transcender a fronteira do país. E eles diziam o seguinte: olha, isso é um dano terrível para a gente, mas tem mais uma coisa: o fato da gente nos ter sido autorizado destinar o tratamento funerário adequado para os nossos antepassados nos traz um sofrimento espiritual. Porque na nossa crença a gente tinha que ter todo um rito funerário que não teve direito a ter. E até hoje os nossos antepassados nos perseguem por causa disso. Olhem que interessante, a Corte disse: esse é um dano. E o cansado Trindade, num voto em apartado, disse mais: esse é um dano espiritual. É reconhecer que o dano que eu posso achar absurdo, mas como a gente diz lá no Pará, mas quando que tem um antepassado teu te perseguindo? Mas quando já, né? A gente fala assim. Para aquela pessoa é aquilo. É o reconhecimento da identidade cultural diferenciada. E o reconhecimento, o Cansado Trindade trouxe aí a teoria de um projeto pós-morte, né? O direito à espiritualidade, que vem muito vinculado a esse direito à identidade cultural. E várias decisões a Corte já reconheceu a relação estreita entre povos tradicionais e recursos naturais. E na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso dos Inuit, que são os esquimós, nós chamamos esquimós, mas eles se reconhecem como Inuit, contra os Estados Unidos, eles suscitaram que o fato dos Estados Unidos não observarem o protocolo de Kyoto gerava uma desestruturação do seu ambiente natural e lhes impedia de exercer os seus conhecimentos tradicionais. Então, um caso também bastante interessante. Pode passar, mas que só ficou na Comissão Interamericana. Eu vou só falar desse, por último, que é o caso Saua-Yamacha versus Paraguai, em que aparece especificamente conhecimentos tradicionais. Esses povos foram obrigados a sair do seu território, que foi ocupado por uma atividade pecuária no Paraguai, ficaram às margens da rodovia, e ao serem ouvidos, vários fizeram esse relato que eu trouxe aqui, do Leonardo Gonzalez, que é uma liderança Saua-Yamacha. Muitas vezes a gente queria recorrer aos conhecimentos da medicina tradicional, mas não podíamos ter acesso às ervas medicinais, porque elas se encontravam dentro de lugares cercados, né, instâncias alambradas. Perante tudo isso, a gente só podia se resignar com as enfermidades e as mortes. Então, nesse caso, foi muito interessante, porque a Corte reconheceu que o direito territorial está estritamente vinculado ao direito ao exercício dos conhecimentos tradicionais. E ela traz uma reinterpretação do artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o artigo que prevê a proteção do direito de propriedade, onde ela vai nos dizer, inclusive, aqui só na parte grifada, que nessa estreita vinculação que os povos têm com as suas terras tradicionais, os recursos
e recursos naturais ligados à sua cultura, que aí se encontram, existe uma necessidade de respeitar esses direitos pelos elementos incorpóreos, né, que estão vinculados a eles, que se desprendem deles. Enfim, e o reconhecimento de que bens imateriais pode passar, como os direitos aos conhecimentos tradicionais, direitos culturais, estão vinculados dentro e protegidos dentro do artigo 21 da Convenção Americana, que, vejam só, é o artigo que protege a propriedade. E esse direito de propriedade é ressignificado pela Corte Interamericana. O Cansado Trindade, num voto apartado, reiterou isso. Eu vou já passar, já está acabando o meu tempo, e aqui realmente é a última parte do meu, deu certinho, o último slide, que é comprido, mas acho que vale a pena ler, está no voto do Cansado Trindade sobre esse caso. Os povos indígenas seguem lutando desesperadamente por preservar não só a sua cultura, mas a sua própria história. Tem nisto uma grande sabedoria, que não tem os irritantes modernos, e menos ainda os irritantes pós-modernos. Em seus fragmentos, pouco conhecidos sobre o grego Heróstrato e a busca da imortalidade e da impermanência, o grande escritor Fernando Pessoa ponderava com acerto que o homem que não conhece o seu meio e o seu passado é um bárbaro, ou seja, um homem totalmente moderno, sem noção da civilização que o precedeu, que o produziu, e que se limita a encontrar prazer nas novidades. Mas a verdadeira e duradoura inovação agregava, né? E agregava. É aquela, a verdadeira e inovadora inovação é aquela que tomou todos os elos da tradição e os teceu novamente, de acordo com um padrão que a tradição não poderia ter seguido. Então ele nos traz essa necessidade da incorporação de muitas tradições, e finalmente está o meu contato no último slide. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter estado com vocês e vamos então manter-nos em contato. Boa noite.